Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. Hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho mais das grandes diferenças do nosso primeiro projeto e desse projeto, mas especificamente Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. Hoje nós viemos aqui conversar um pouquinho para vocês e vamos mostrar as maiores diferenças do primeiro projeto para esse novo projeto e vamos elencar aí 5 grandes erros ou 5 grandes acertos que nós fizemos nesse nosso projeto aí, para vocês decidirem o que é confortável, o que vale a pena para vocês ou não. É fato em motorhomes que quanto mais você utiliza, mais você vai percebendo necessidades. E é isso que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês que consigam economizar esse tempo que nós gastamos com o motorhome que não atendia 100% das nossas necessidades. Mas antes disso, se você não sabe do que a gente está falando, você não sabe que a gente está construindo um novo motorhome, vamos deixar os links aqui em cima para vocês acompanharem o começo dessa saga. E para você que não é inscrito, já se inscreve aí e deixe seu like. Vamos começar então com a primeira coisa, que são as janelas. Bastante gente perguntava se a gente não sentia falta de janela na Vanbulância, e realmente no começo a gente não sentia, né? Só depois aí de viajar mais pro calor que a gente começou a pensar, poxa, a gente devia ter botado mais uma janela na Vanbulância. Isso porque no nosso primeiro projeto a gente só tinha a janela da porta de correr lateral, e aí quando a gente estava em um lugar que não podia abrir as portas e tudo mais, o que a gente tentava fazer? Abrir uma frestinha que fosse, né, da porta traseira, isso já circulava um ar, mudava todo o ambiente dentro da van. Nesse projeto agora, a gente vai fazer então 2 janelas, sendo uma na cozinha e outra no quarto para dar essa circulação de ar e contribuir aí com o climatizador e também com a claraboia. Antes a gente tinha uma claraboia no banheiro, a janela na porta de correr, né? E o climatizador. Mas o climatizador ele dá uma refrescada bem legal, só que ele não é aquela troca de ar que uma janela faz, né? Então é muito legal você ter o combo aí de claraboia, climatizador e janelas. Então se perguntarem novamente pra gente se a gente sente falta de janelas, sim. Coloquem janelas porque é muito bom para dar aquela circulada legal de ar. Na Vanbulância a gente tinha aquelas janelas traseiras que elas não abriam, então a gente acabava tendo só o malefício, digamos, daquelas janelas, que era a troca térmica, né? Então acabava esquentando muito a hora que a gente estava dormindo e aí não tinha o que abrir e fazia uma diferença enorme durante os dias quentes. A segunda coisa que nós colocamos aqui na nossa lista é o armário pequeno. Então na Vanbulância, quem acompanhou também o nosso tour aí viu que o nosso guarda-roupa era bem pequenininho. A gente tinha, acho que uma parte desse tamanho mais ou menos, né, para cada um de armário. E assim, ó, pra gente não dava, não cabia nossas roupas. Eu sei que tem gente que viaja com bem menos roupa, mas assim, por enquanto não tá dando. A gente tá se desapegando de bastante coisa, mas a gente quer ter lookinhos variados, né? A gente tava até otimista com aqueles armários. Não, isso aí dá suficiente, é um guarda-roupa bom, tem um armário aqui, um armário lá. Mas a partir do momento que a gente quer começar a morar na van, é muito diferente você fazer uma viagem de final de semana, onde você precisa levar algumas mudinhas de roupa, coisa assim. E também tem a questão das próprias roupas que a gente tá utilizando ainda, que são calças jeans. Então são coisas mais versáteis, porém ocupam mais espaço. E aí acabava que a gente tinha sim outros armários que podia guardar roupa, mas daí ficava um pouco de roupa lá na frente, um pouco de roupa lá atrás, um pouco de roupa no baú, e então acabava ficando aquela bagunça lá, não tava dando certo pra mim. Se a gente continuasse com a Vanbulância, essa era uma coisa que a gente ia trocar, a gente ia ou colocar mais armário ou aumentar o tamanho dos nossos armários. E agora na van nova a gente vai ter um guarda-roupa gigantesco que eu tô amando. Inclusive, se vocês lembrarem, na Vanbulância ainda a gente colocou como se fosse um nicho, né, no outro lado da cama, porque a gente acreditou que não precisaria. Isso para ter o espaço, para poder ficar sentado e tudo mais. Mas à medida que a gente foi viajando e percebendo essa necessidade, a gente com certeza colocaria outro armário no lugar daquilo. Eu gostava tanto do meu nicho. Na parte da cozinha ali, para guardar as louças e também para guardar os alimentos, a gente acredita que o espaço era bem satisfeito, né, na Vanbulância. Cabia bastante coisa no armário dos alimentos e também cabia todas as nossas louças, panelas, enfim, tava ok. Agora a gente vai ter um pouquinho mais, né, vão ser maiores também, mas estava satisfeito. A nossa principal dificuldade era com as roupas e também com os sapatos, né, que a gente não tinha lugar para colocar os sapatos, então a gente improvisava colocando na porta, assim, do lado dos bancos. Ficava aquela bagunça, né? Eu não gostava, não. Agora a gente vai ter lugar para os sapatos e também um armário bem grande para as roupas. Acontece que quando a gente se mudou, a partir da mudança que a gente fez do apartamento para a van, a gente percebeu que quando colocou as roupas de inverno, principalmente, consumiu bastante espaço, né? Então a gente colocava tudo lá no baú, no buraco negro.
e aí não fica uma coisa prática, não fica muito organizado. Então a gente preferiu agora mudar todo um layout também em função do guarda-roupa, né? Mas a gente acha que não vai se arrepender de jeito nenhum, porque pelos testes vai caber bastante coisa. E o terceiro item dessa lista é o banheiro. Na verdade, a gente tinha elencado um item só do banheiro, né? A gente começou a pensar que a gente mudou pequenas coisas, assim, que nem nos incomodava tanto, né? Mas que acho legal comentar nesse vídeo. Vamos começar então por um tema polêmico quando a gente fez o tour da Vanbulância lá, que era justamente ter ou não ter pia no banheiro, né? Então muitos acabaram comentando que era necessário e a gente naquela oportunidade não achava, então a gente acabava lavando mão, escovando os dentes, tudo na pia da cozinha. Então dessa vez nós optamos sim por colocar pia no banheiro, inclusive ficou muito lindinho o nosso banheiro, vamos colocar imagens aí pra vocês verem. E nós colocamos a pia no banheiro por questão de praticidade. Como a gente aumentou um pouquinho o nosso banheiro, em torno de uns 10 centímetros de comprimento, cabia com folga uma pia, né? Então a pia pequenininha fica ali no cantinho, não vai atrapalhar. E a gente decidiu isso mais pra quando receber visitas, né? Não precisar ficar saindo do banheiro pra lavar a mão e tal. Porque quando era nós dois era tranquilo, era bem né? Tranquilo também. A gente escovar os dentes na pia da cozinha, não vimos problema. Tem pessoas que Deus o livre, né, fazer isso. Mas pra nós não tinha problema. Deus o livre pro doutor Bactéria. E aí já puxa para outra mudança que a gente fez nesse banheiro, que a Karina comentou. Nós aumentamos em 10 centímetros o comprimento do banheiro, o que fez total diferença na mobilidade, principalmente na hora de usar o porta-pote. Usar o porta-pote, o outro banheiro era bem bom o tamanho dele, pra gente tomar banho era tranquilo. Pra usar porta-pote também, a gente cabia sentado, o Elton é mais alto, né? Então ele cabia com as pernas direitinho. A única questão era, quando a gente ia ali se movimentar no banheiro com o porta-pote, né? Se higienizar, era meio apertadinho para você passar com a perna, fechar o porta-pote, fazer descarga, guardar de novo. Então era bem mais fácil fechar e abrir ele com a porta aberta, né? A porta do banheiro aberta. E agora a gente não vai mais precisar. A gente pode fazer tudo ali com a portinha fechada. E aí o último item que a gente vai trazer para vocês do banheiro são os ralos, né? A gente tinha feito 2 ralos cruzados no próprio banheiro, mas a gente tinha essa parte do nicho do porta-pote que não tinha ralo nenhum, então a gente acabava tendo que secar. E além de não ter ralo, ele tinha um batentezinho para segurar o porta-pote, né? Então a água que caía do banho, vocês perguntavam também, molhava? Molhava, não tinha problema, não tinha, porque ele era todo revestido, porta-pote de plástico, então molhar não tinha problema. Mas a gente não gostava de deixar a água empoçada, então toda vez que a gente tomava banho, a gente tinha que tirar aquela água. A gente tirava aquela água, né? Então isso era um pouquinho chato. Agora, na nova van, a gente fez um ralo lá no lugar do porta-pote, então a gente não vai mais precisar ficar puxando aquela água. E acho que é legal falar também, o nicho do porta-pote em si foi todo agora fibra de vidro, né? Fica uma célula única que também ajuda na impermeabilização e provavelmente previne de futuras infiltrações, algo assim. E o quarto item da lista certamente é acessibilidade. Nesse novo projeto a gente considerou muito mais acessibilidade, tanto para manutenção quanto para verificação de níveis, ligar e desligar equipamentos. Então tudo agora no novo projeto a gente acaba alcançando dentro da casinha, né? Na Vanbulância, né, ou por a gente ter pensado em fazer depois, né, quando a van estava quase pronta, né, as coisas tiveram que ser meio adaptadas. Então, por exemplo, o nosso nível de água ficou lá atrás no porta-mala. Agora ele ficou lá no nosso painel de controle dentro do armário. Então a gente consegue acessar, desligar tudo de dentro da van. A gente não precisa ir até a garagem para desligar, né? O inversor a gente precisava ir até a garagem também para desligar. O aquecedor de passagem a gente tinha para trocar pilha, né? A gente tinha que levantar a cama. Então assim, eram coisas que não eram muito práticas. No último projeto a gente dava jeito, resolvia tudo mais, não eram coisas que incomodavam tanto. Mas no segundo projeto vale muito a pena ter tudo acessível, inclusive manutenção. Se a gente for pensar em manutenção hidráulica principalmente, ou até elétrica, se desse algum probleminha a gente provavelmente teria que desmontar algum armário, alguma coisa assim. Então quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, levem em consideração isso. Tudo que tem que estar o mais fácil possível, tanto para fazer manutenção quanto para acessar. O pessoal fala que isso demora mais que 5 minutos para fazer algo no motorhome, você provavelmente não vai fazer. Então pense em acessibilidade, que é um item que a gente pesou agora no segundo projeto. E por último, mas não menos importante, acho que na verdade é um dos mais importantes, né? É o mais importante. O quinto item dessa lista, nós vamos falar sobre a nossa cama. No primeiro projeto, lá na Vanbulância, nós imaginávamos dormir na transversal do carro. Então, de coluna a coluna do carro, a gente queria dormir, né? Acontece que a gente não calculou bem com isolamento térmico e com forração, que não daria o nosso tamanho, na verdade, o tamanho do Wellington, né? Eu cabia certinho ali e o Wellington não cabia, então ele tinha que ficar meio encolhido.
E aí no começo isso não incomodou tanto, porque a gente estava fazendo viagem mais de final de semana. A partir do momento que a gente começou a morar ali na Vanbulância, começou já a doer as pernas, costas, então não era muito confortável. Para quem quer fazer a cama transversal, saiba que a limitação é a largura da van, né? Que no nosso caso era 1,80. E à medida que você vai subindo a altura da tua cama, a largura da van vai diminuindo. Então à medida que você quer fazer uma garagem, um porta-mala maior, você vai acabar perdendo em largura da cama. E aí tem recurso, por exemplo, colocar uma fibra de vidro, tirar as forrações. Aquelas bolhas, né, que eles chamam. Exatamente. E aí você vai ter mais largura ou mais comprimento na cama, né? Mas nós não queríamos cortar a lata da Vanbulância, então a gente decidiu fazer uma extensão que ela ia para a cozinha. Vamos deixar imagens aí também. Só que o que acontece, essa extensão acabou que ela não ficou tão prática, né? Como ela foi feita depois, dos móveis todos prontos, a gente não tinha pensado antes, ela ficou como se fosse uma porta, né? Então ela estava embaixo do colchão, para a gente tirar ela, a gente tinha que erguer o colchão, abrir a extensão, colocar o pé da mesa e aí sim, pegar as almofadas do sofazinho e colocar ali em cima e dormir. Então, além disso, a gente não podia utilizar a cozinha depois que a gente já tinha montado a cama, né? Exato. Então a gente não achava muito prático, não. Agora, na nossa nova van, a gente decidiu prezar bastante por praticidade. Então agora no novo projeto a gente vai ter uma extensão que não depende de retirada de mesa, não depende de montar pé, nada. Retirar a almofada, colocar no lugar, né? Exatamente. Vocês vão ver aí que vai ser bem mais prático e isso fez total diferença pra gente decidir esse tipo de extensão, né? É, porque primeiro a gente queria uma cama fixa de qualquer forma, mas a gente percebeu que a gente ia perder muito espaço dentro da van, né? Todo o espaço que a gente ganhou comprando uma van mais longa, a gente ia perder com a cama. Então a gente decidiu que ia fazer uma extensão somente se ela fosse muito prática e fácil de montar e também não precisasse ficar tirando outras coisas para armar ela. E lembrando que quando a Karina comenta a respeito de perder o espaço, é porque a gente tinha definido que a gente queria o guarda-roupa, né? Então a gente não faria cama fixa na transversal, e sim na longitudinal. Então a gente perderia esse espaço. Tem as opções que são da cama móvel e tudo mais, mas não é a nossa realidade. A gente queria ter uma cama que fosse prática para a gente poder ficar deitado ou para trabalhar. A gente sempre fala que se a gente tivesse uma cama móvel, ela ia ficar montada 100% do tempo. A gente não ia ter a paciência de ficar desmontando e montando ela todo dia, né? Esse foi um dos exemplos quando a gente dormiu lá na Master Trailers, uma van que tinha cama móvel. A gente deixava a cama sempre pronta. Então, por exemplo, se quisesse trabalhar numa mesinha, alguma coisa assim, não tinha esse recurso. Comer, a gente não comia na mesa. A gente sentava na cama e comia lá. Porque a gente se conhece e com a gente cama móvel não dá certo. E aí, para comentar a respeito disso, a gente está passando aqui o que serve pra gente, né? Então, você se conhece, você sabe se precisa de pia no banheiro ou não, se precisa de uma cama móvel ou fixa. Então, acho que é muito importante falar. Esses foram os nossos erros para nossa realidade. Por isso é legal você ouvir a opinião, né, de diversos viajantes. Tem vários vídeos aqui no YouTube dessa mesma forma. Então, se você nunca teve experiência em algum motorhome e quer construir o seu, assista bastante esses vídeos de erros e acertos que você vai tirar ideias bem legais. E siga esses vídeos, porque muito vídeo falava sobre as janelas e a gente acabou não seguindo. É verdade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí pra gente e o seu comentário aqui embaixo. E de novo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e acompanha a gente lá pelo Instagram, @rotasecalculadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.